Eu vou descer e vou pegar minha Bíblia. Já iniciou aqui, né? Sim, já estamos ao vivo. Pode acenar. Oi, pessoal! Bom dia, a paz do Senhor. Não, deixa eu só te... Antes de você continuar, né? Aqui do lado já está ao vivo. Então nós já estamos ao vivo. E aqui vai aparecer, já entrou uma pessoa. Entendi. Então, aí você vai dialogando com as pessoas aí, espera um pouquinho. Para na hora que entrar um número maior de pessoas, essa aqui já é a Marcileia, parece que é a Marcileia. Então já vai entrar, vai aumentar o número de pessoas ali. Entendi. E aí você consegue, entendeu? Deixa eu só fazer um negócio aqui enquanto começa. Pode começar, não. Bom dia, paz, Marcileia. Deus abençoe a sua vida. Que eu vou tirar o som do computador para que ele não incomode, entendeu? E também vou entrar aqui no Facebook para as pessoas saberem que eu entrei. E é que meu telefone está aí, olha lá, já tem 5 pessoas ao vivo. Olha lá, ó. Ei, gente! Hoje é a Cibele, viu? Paz, Senhor, bom dia. Hoje é a Cibele. Aqui, ó. O quê? Olha para aquela. Olha agora. Pronto? Pronto, podemos iniciar. Amém. A paz, amados. Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Vamos dar continuidade ao nosso devocional, a carta aos Romanos. Eu vou estar passando o estudo do capítulo 15 e que Deus possa falar conosco, como Ele tem falado comigo nesse tempo, falado conosco, né, nesse tempo de estudo, e que Deus nos dê graça. Amém? Então vamos orarmos para Deus nos direcionar, para Deus nos conduzir, para ter os entendimentos, né, que Deus tem nos falado, da palavra dele. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco o Senhor em nossas vidas, em Tua presença, na nossa frente. Queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia, mais um dia de devocional, mais um dia do estudo da Tua palavra. Quero colocar, Senhor, que o Senhor possa colocar palavras para que eu possa conduzir a Tua palavra às pessoas que estão aqui, Senhor, nos assistindo, aquelas que irão assistir. Que o Senhor possa tocar, Pai, cada um de nós com a tua obediência, com a tua claridade da Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, cada dia nos conduzir aos melhores caminhos, ó Deus. Que assim eu te peço, que cada momento, ó Pai, que o Senhor possa nos ensinar, nos instruir, ó Pai, do Teu ensinamento. Que sabemos que a Tua palavra é viva e ela se renova a cada manhã, Deus. Assim eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos, continuar o nosso estudo em Romanos, capítulo 15. E Romanos, a carta, de Paulo, ele continua nos ensinando, como foi falado ontem com o pastor Adeilton, sobre amar o próximo, amar o próximo, sobre a questão dos fracos, e os fortes. Vamos dar essa continuidade, desse ensinamento. Então, o Romanos, capítulo 15, Paulo deixa para conosco, devemos darmos exemplo de abnegação. E o que pode ser uma abnegação? A abnegação é renúncia. Então, nós cristãos devemos renunciar às nossas vontades à vontade do outro, ao anseio do outro, para a edificação do outro. Amém? Então, o Paulo usa sempre foi, o cristão sempre foi perseguido, constante perseguição, houve sempre pressão
né, para os cristãos em si, sempre houve essa perseguição desde que Jesus, né, veio à Terra, sempre houve essa perseguição. Só que ele nos ensina a suportar, né, a caminhada, nos ensina que Jesus, que Deus, ele vai nos dar força e para a gente possamos perseverar como Jesus fez aqui na Terra, né? Então vamos ler capítulo 15, versículo 1, que podemos citar ele, né? Todo o capítulo 15 podemos citar eles em tópicos, né? Então o primeiro tópico que eu vou estar citando aqui com vocês é: os fortes devem suportar os fracos, né? Que é Romanos capítulo 15, versículo 1 ao 4. Então, Romanos capítulo 15, versículo 1 diz: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o que o apóstolo Paulo quis nos ensinar nesses 4 primeiros versículos? Para termos paciência, né? Para podermos suportar os fracos, né? Podemos dizer que os fracos na fé, aqueles que teve costumes, né, de antigamente, que a carta foi escrita, né, para aquela época. Então podemos dizer que eram os fariseus, tinham aqueles costumes de não comer carne vermelha, aqueles costumes de guardar o sábado, aqueles costumes. Então Jesus veio para romper esses costumes, que não adianta nós realizarmos as práticas sem ter fé em Deus, sem ter o amor em Deus, né? Então Jesus é o nosso foco. Então, através dessa paciência, para suportarmos os fracos, né? Que é aquela perseverança e a consolação, que é o encorajamento, vem a Escritura. Então, a Escritura, para os cristãos, é uma forma de termos esperança, né? Que está dizendo aí no capítulo 4. Então, os cristãos fortes, para aprendermos, termos esta paciência, né, daqueles questionamentos que os cristãos, né, fracos, aqueles que mantêm os costumes, né, das leis, né, daquele tempo, que é as leis civil, né, que foi falado anteriormente pela diaconisa Dark, que é direitos e deveres, mas devemos sim seguir a lei moral, que é a moral de Deus, né? Então, isso que devemos seguir. Então, aqueles questionamentos que temos daquelas pessoas, né, que são fracos, né? Ah, você não pode fazer isso. Nem questão de não pode, estamos caminhando com Cristo. Devemos levar a palavra do Senhor, levarmos o amor do Senhor para onde fomos, né? E podemos continuar aí no versículo 5, que Deus, ora, o Deus da paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentimento um para os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse a promessa feita aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai a todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé, haverá aquele que se levantar para reger os gentios, e os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo,
e a paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, desse versículo que eu acabei de ler, do 5 ao 13, podemos colocar em tópico como Deus da esperança. Ele é a nossa esperança, né? Paulo fala que tudo que foi escrito, né? Ele fala que tudo que foi escrito, então, tudo que foi escrito do Antigo Testamento, foi escrito no Novo Testamento, tudo isso foi para a nossa edificação, para crermos, né? Que isso é a paciência, que tudo que está nessa escritura irá acontecer. Então devemos ter a perseverança, a paciência e crermos que é nessas escrituras que foram, né, ditas, essa escritura que tem os fatos que aconteceram, a providência de Deus, a vida do cristão perante Deus. Tudo isso foi escrito e foi instituído, está, né, escrito no livro sagrado, é para que podemos ter a paciência e a perseverança da nossa caminhada. Devemos permanecer firmes, devemos permanecer do que aquilo que foi nos ensinado, que isso que está, né, nos ensinando. Então, Paulo se refere a Deus como Deus da paciência, da consolação, que age uniformemente, que age em unidade dentro da igreja. Então, é essencial que devemos levar Jesus a ser glorificado, né? Que está escrito no versículo 6, para que concordes que a boca glorifiqueis a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos que Deus precisa ser glorificado em nosso meio, dentro dos nossos lares, dentro da nossa denominação, dentro do nosso trabalho. É necessário que Deus seja glorificado. Nesse tempo, né, que estamos em quarentena em algumas cidades, ou algumas pessoas ainda permanecem, né, nessa quarentena, devemos levar esse amor, essa unidade de Cristo para dentro dos nossos lares. Esse é o momento, né, como tem falado nas lives anteriores, nos cultos, né, que está sendo ministrados online. É esse momento que temos para poder mostrar Deus unificado dentro do nosso lar. Não adianta você estar dentro do seu lar e ter discórdia com seus filhos, ou com seu cônjuge, ou qualquer outro parente dentro do seu lar. Isso não é Cristo, isso não é Deus, né? Então Paulo nos fala que devemos glorificar, no versículo 6, com a nossa boca. E a nossa boca fala, é o que já foi posto dentro do nosso coração, dentro de nós, então através das nossas atitudes, né? É demonstrado esse amor unificado dentro da nossa vida, da nossa aparência. Nós somos carta viva lida do Senhor. Então, a gente precisa ter essa aceitação, a gente precisa aceitar primeiramente dentro de nós esse ministério de Cristo, para depois falarmos para o nosso próximo desse ministério, que é Cristo, né? Então, no versículo 9 ao 12, ele fala sobre a referência aos gentios, né? Paulo se referiu a isso, que 9 ao 12, para que os gentios glorificassem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez se diz: alegrai-vos, gentios, como seu povo. Então, devemos mostrar essa alegria, né, que Jesus é para nós, que Cristo é para nós, para o próximo. Através dessa alegria, as pessoas vão entender: nossa, que alegria é essa que a Cibele tem? Eu quero conhecer esse Jesus. Que paz é essa que a Cibele tem? Eu quero conhecer essa paz. Aí nós temos sempre o costume de bom dia, paz do Senhor, mas é essa paz que tem sido transmitida através das nossas atitudes, através das nossas falas. É essa paz que tem que ser gerada dentro de nós. E essa paz é buscada todos os dias. Todos os dias devemos buscar essa paz, né? Lá em 2 Samuel 22:50 diz que por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Então devemos cantar louvores em meio às tempestades, em meio às perseguições. Devemos cantar louvores ao Senhor, devemos colocar as nossas angústias sempre perante a Deus. No versículo 12 está falando da raiz de Jessé. A raiz de Jessé, Paulo tá falando, é título dado ao Messias, né? Que Jessé era o pai de Davi, né? E o Messias deveria ser da raiz, né, de Davi. E Jesus foi descendente de Davi. Então, quando fala, né, a raiz de Jessé, que ele já está explanando, né, a vinda,
né, que foi feita a vida de Jesus. Ele fala daquele, mas dia se haverá, é aquele que levantar para reger os gentios, e os gentios esperarão Jesus Cristo. Né? Então, esse é Jesus que devemos falar pelo próximo. Os gentios devem esperar, né, esse Jesus. Né? Então, devemos falar desse Jesus para os gentios e eles irão esperar, como nós estamos esperando a vinda, né, de Jesus. Então, né, nesse capítulo fala muito da esperança. Né? Então, essa esperança é atribuída às Escrituras. Então, para nós termos essa esperança, é que a gente tem ouvido. Então, a gente ouviu, né, temos sempre ouvido a palavra de Deus, as Escrituras. Então, a nossa esperança vem através das Escrituras. Então, isso também é atribuído através do Espírito Santo, que não é por nós mesmos. Então, através do Espírito Santo que nos convence, né, de nos dar força, nos dar perseverança para permanecermos firmes, né, para encorajarmos o outro, né, o próximo, a permanecer firmes na fé, a permanecer firmes. Então, e que cada um de nós agrade o próximo, que é bom para edificação, e que o amor que vamos mostrar para o outro, ele não se cobra, ele é dado. Né? Temos que dar o amor ao nosso próximo, aqueles, né, fracos, né, sem receber nada em troca. Por quem ama, não fique de pé. Né? Não é esperar também reconhecimentos, aplausos. A recompensa está firmada em Deus e não no outro. Né? Deus fala que sempre temos que juntar as coisas do céu, não as coisas terrenas que é ouro, prata, que a traça vem e corrói. Não, é coisas do céu que devemos juntar. É o amor ao próximo, é a ajuda, sem receber nada em troca. Então, amar por amar tem como recompensa o sacrifício. Então, não, porque às vezes nós, seres humanos, fica esperando algo do próximo. Então, a gente não devemos esperar nada do próximo. Então, vamos ter que nos sacrificar a carne, o entendimento, o conhecimento, para que o outro receba esse amor e nós não recebemos esse amor em troca, né? Então, ninguém tem amor maior do que esse da própria vida. Então, quem nos deu a própria vida, sem ter nada, ter nenhum pecado, sem não ter nada, né, podemos dizer, ser apontado, é Jesus Cristo. Esse foi o verdadeiro amor por nós. Né? Ele deu esse amor deu este amor pela vida dos seus amigos. Está escrito lá em João 15:13. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, Jesus não trocou sua vida pela vida dos seus amigos por opção ou por sofrimento. Antes foi movido pela obediência e pela fé. Confiou tudo a Deus e por isso faria a justiça, que foi feita a justiça de Deus. Né? Então, ele fez tudo por obediência. Então, isso o apóstolo Paulo está nos ensinando nesses primeiros versículos, é ter esperança, é ter paciência com o nosso próximo. Né? Aqueles fracos, aqueles que têm entendimento de ministério, ou aqueles que têm entendimento diferente do que a palavra de Deus, às vezes os olhos não foram abertos completamente. Né? Aqueles olhos às vezes não foram, o Espírito Santo não convenceu daquele ensinamento, e tudo é tempo de Deus, tudo tem um propósito, tempo certo de acontecer. Mas então Deus nos ensina, né? Paulo fala para termos paciência, tenhamos paciência com o nosso próximo. Continuando, né, a leitura dos versículos, podemos ver lá no versículo 14, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos está cheios de bondade, cheios de conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros, né? Podemos renunciar à sua vontade para o próximo. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mas ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus foi me dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios,
ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificado pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer a coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra ou por obras, pelo poder de sinais e prodígio, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e redores até o Ilírico, tendo pregado o evangelho de Jesus Cristo. E dessa maneira me esforcei por anunciar o evangelho, onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Aí, Paulo está falando da sua pregação, a pregação do evangelho, podemos dizer em terceiro tópico, né? A pregação do ministério. Então, seriam os planos para o ministério de Paulo. Então, os planos para o ministério são apresentados nesses versículos que Paulo, com seu próprio ministério, a sua visão para a expansão e a fluência do evangelho. Então, devemos também ter esse entendimento dessa expansão, né? Estamos no ano da expansão, né? Na nossa comunidade. Então, Paulo estava demonstrando a profunda emoção e para chamá-los, aqueles, né, gentios, de irmãos, né? Que ele estava assim, colocando no lugar do próximo. Por isso que a gente, né, tem que sempre colocar no lugar do próximo. Então, Paulo foi mostrando a consciência do papel do ministro de Cristo entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o evangelho. Então, Paulo tem ensinado que devemos sempre pregar o evangelho. E o evangelho, ele é falado, ele é mostrado, ele é ensinado, não para se gloriar a si próprio, mas uma forma de obediência a Deus e levar a palavra ao outro. Então, ide a toda criatura e pregar o evangelho. Isso que Paulo está nos ensinando, como não se gloriar, né, por si próprio. Então, o evangelho, ele tem que ser falado. Não devemos reter apenas a nós o conhecimento. Não devemos reter apenas a nós, ou do nosso mundinho, da nossa comunidade ou da nossa família, o evangelho. O evangelho tem que ser falado. Ide por todo mundo e pregar. O evangelho é qualquer criatura. Então devemos ir, né? Então, Paulo falou que existe, né, ao iniciarmos o evangelho, sabemos que temos o Espírito Santo nos ensinando, né? Ele não nos deixou só. Então, lá nos versículos 17, ele mencionou Deus Pai, né? Ele mencionou Deus Pai. De sorte ter glorificado Jesus como as coisas pertencem a Deus. No versículo 17 e 20, até o 20, ele falou do Deus Filho. E no 19 ele falou Deus Espírito, pelo poder de sinais e prodígios, de virtude do Espírito de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, por que não tem milagres acontecendo como antigamente, né? Não tem as coisas acontecendo, esses sinais e prodígios não têm acontecido no nosso meio mais. Naquela época, podemos dizer assim, no Antigo Testamento, as coisas foram acontecendo para o ministério profético, né? As coisas foram acontecendo para que a estrutura da Bíblia fosse feita, né? E para que nós tenhamos a redenção, para que a redenção venha através, né, da palavra revelada. Então, os sinais e prodígios não acontecem hoje porque tudo já está escrito dentro da palavra de Deus. A palavra já está revelada a nós, então é necessário acontecer coisas estridentes, igual antigamente aconteceu no ministério de Elias e Eliseu, né, com a preservação do povo do tempo de Daniel e o ministério de Cristo, dos apóstolos. As coisas não aconteciam, né, naquela época,
Mas hoje não acontecem mais nessa época por causa que a palavra de Deus já foi revelada, já está sendo revelada para nós dentro da Bíblia. A palavra está revelada, a inspiração de Deus está aqui. Só nós lermos e seguirmos, que esse é o ensinamento. Realmente as pessoas precisariam ver, né, igual Tomé, ver para crer. Nós já temos aqui a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence, nós acreditamos, temos esperança, temos perseveranças para continuar a nossa caminhada. Né? Antes, né, de Jesus não tinha, o Espírito Santo não tinha de cada um, era apenas os escolhidos que tinham. Então depois que Jesus se foi, deixou o Consolador para conosco, então cada um de nós temos o Consolador, cada um de nós temos o Cristo, temos a inspiração, temos a iluminação da palavra para podermos ler e entender o que Deus quer nos falar. O Espírito de Deus vai nos dizer para na nossa caminhada. Então, Paulo tinha pregado o Evangelho, principalmente aqueles, pregou o Evangelho, principalmente aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, da caminhada dele, da missão dele, né, das viagens dele. Né? Então, desde Jerusalém até circunferência, até Ilírico, né, que está escrito aí na palavra de Deus, até Ilírico. Ilírico, né, eu pesquisei, era província, né, de Roma. Então, ele foi falando, né, pregou o Evangelho até no capítulo 19, desde Jerusalém até os redores de Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Então, aqueles que não conheciam Cristo. E isso que nós também temos que falar, levar o Evangelho de Cristo a todas as províncias, todos os bairros, todas as cidades, devemos levar. E isso ele dedicou de corpo e alma. Essa era a sua missão. Isso também tem que ser a nossa missão. Devemos dedicar isso de corpo e alma. Corpo, caminhar, levantar, fazer, e alma, os sentimentos, né? A nossa alma entregue a Deus, nossos sentimentos entregue a Deus. Amém? Podemos ver também um outro tópico que foi encontrado aí no capítulo 15, que eram os planos de Paulo e as recomendações finais, né? E Paulo, podemos ver lá no versículo 23, capítulo Romanos 15, né? Versículo 23. Mas agora que não tenha mais demora nesses sítios, né? Nesses locais, e tendo já muitos anos grande desejo de ir ter conosco, quando partir a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que de passagem eu verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos outros. Porque pareceu bem a Macedônia e a Caica fazer uma coleta para os pobres dentre os santos, que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração em que Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz esteja com todos vós. Então, esses eram os planos de Paulo, né? Paulo tinha planos de visitar Roma, né? Era a sua cidade natal. Ele tinha esse plano de visitar,
a Roma, e nesse plano ele tinha duas coisas que incomodavam ele, né? Essas duas coisas, na verdade, as duas coisas se tornaram possíveis, né, para ele poder visitar Roma. Que a primeira dela, então, ele concluiu a etapa de missão dele. Então, ele fez toda a sua missão. Então, após finalizar, né, a sua missão, né, de levar o evangelho, de pregar o evangelho, ele já poderia voltar para Roma, né? Então, ele concluiu essa etapa. E uma outra etapa que envolvia um alcance até a Espanha era iminente. E o apóstolo buscava a comunhão dos cristãos romanos nessa etapa. Então, ele acreditava que né, naquela época a Espanha era a extremidade ocidente do mundo antigo, que essa extensão, né, da pregação significaria a sua missão. Então ele saiu, né, de Roma para realizar a sua missão. E então, quando ele estava realizando toda, né, lá na Macedônia, e pareceu bem a Macedônia e a Caia fazer as coletas, ele recebeu, né, de coração essas coletas para levar, né, para voltar para Roma. Então ele se tornou possível, né, ele voltar para Roma. Eu me perdi um pouco aqui, irmão, deixa eu só voltar o raciocínio. Então, assim, primeiro, só vou retornando aqui, recapitulando, que eu passei lá para frente. Então, os planos dele era de voltar para Roma, né? Então, ele completou a sua missão, que foi levar todo o evangelho, pregou o evangelho. Então, ele podia voltar para Roma e ele podia, então, passar ali por Espanha e também falar da palavra de Deus, né? Da sua missão. E podemos dizer também que o apóstolo Paulo, ele pegou, né, essas ofertas que está escrito no versículo 26, né, essas ofertas para os santos que estão em Jerusalém, que naquela época, aqui Paulo, ele explica que a nossa fé está composta juntamente com obras. E obra sem fé é morta. Então, as duas coisas aqui ele está dizendo que caminham juntos, né? Ele pode dizer que essas duas coisas caminham junto. E ele fala aqui no 27 que lhes percebeu bem como devedores que são para com eles, porque os gentios foram participantes dos bens espirituais, devem também ministrar os temporais. Então, naquela época, a Jerusalém estava empobrecida, né? Então, os crentes daquela época, aqueles judeus convertidos, eles estavam empobrecidos. Então, eles sofriam, em particular, a aprovação pelo fato considerado uma minoria. Então, eram poucos judeus cristãos naquela época que entendiam, né, do evangelho, da vinda de Cristo, do ensinamento de Cristo. Né? Então, nessas ofertas, Paulo viu um significado profundo de caridade. Elas eram um dever, né? Podemos voltar um pouco no versículo 17, eles eram um dever, né? Então, vem de Deus, né? Então, é uma obrigação solene, às vezes, de nós, de levarmos, né? Ofertarmos a Deus, ofertarmos a casa do Senhor, ofertarmos nossos irmãos, levarmos, não somente a nossa oferta, né, levarmos cestas básicas, levarmos algo, mas é com alegria, né, devemos ofertar a casa do Senhor, com alegria, não de uma forma de obrigação, ou não somente por obediência, mas tem que vir dentro de nós essa alegria de estarmos na caminhada com o Senhor, ofertar, né, ao Senhor, deve ser com alegria. Podemos entender um pouco, né, dessa oferta na lei da semeadura, né, que está em 2 Coríntios 9:6. Nós podemos citar aquele, né, que planta pouco colherá. Aquele que planta muito, né, planta muito colherá com fartura, com abundância. Então, isso que Paulo está querendo dizer,
né? Então devemos a oferta, a fé e a obras, elas caminham junto. Então na nossa caminhada cristã, né? Na nossa caminhada cristã, podemos dizer assim, ter os dois. Não adianta termos apenas fé, né? Eu tenho fé que tudo vai acontecer, que o Brasil vai melhorar, vamos ter fé que essa pandemia vai passar, amém. Mas o que estamos fazendo por trás disso? Dentro do nosso lar, o que estamos fazendo que ao finalizarmos essa pandemia, o que vamos trazer para o próximo fora? Que as pessoas vão vir sedentas, que muitas vão se converter em meio dessa pandemia, muitos vão se reconhecer Jesus, né? E vemos aí o Facebook, é só Deus, Deus, Deus. Acho que o Facebook até converteu, podemos dizer assim, né? Questão só de descontração mesmo. Mas muitos estão falando de Deus, mas as atitudes após essa pandemia vai ser Deus? Vai ser o Evangelho? As atitudes vai ser de falar, de conversão, de mudança de hábitos? Será que essas atitudes vão ser essa mesmo? O que nós, né? Agora vamos ver quem é o joio e o trigo dentro dos nossos lares, ou dentro das nossas caminhadas, ou onde vamos sair, vamos quem floriu ou quem não floriu. É nesse meio, é nessa pandemia que iremos ver, né? Quem? E nisso vamos transformar o joio, o trigo, desculpa, vai ter que amar o joio, que é os fracos na fé. Devemos amar, né? Que são esses fracos na fé. Então, continuando, Paulo no versículo 30, ele apela para os irmãos que ajudem em oração, né? Então, ele fica com uma preocupação, né? Podemos dizer, rogo, irmãos, por vosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Por qual que é a preocupação, né, que Paulo estava tendo, pedindo oração, né? O Paulo estava pedindo oração aos irmãos, é por causa daqueles judeus, os gentios, né, que não reconheciam ainda o seu ministério. Ele ia voltar, né? Ele saiu da sua terra, ele ia voltar. E tinha aquelas pessoas que não tinham reconhecido o ministério de Paulo. Então, ele orava para que quando ele voltasse, aquelas pessoas fossem hostil com ele, fossem amoroso com ele, né? E que as ofertas que ele recebeu também, né, durante a sua missão, seja recebida positivamente, né? Porque se as pessoas recebessem, né, que as pessoas entendessem o seu ministério, né, ele recebia para, não, Paulo, você voltou, ele ia entregar, né, a oferta que ele recebeu de toda a sua caminhada, e as pessoas recebessem, isso também era confirmação do seu ministério, do seu apostolado, da sua missão que lhe foi feita. Então, dá para entender que a caminhada de Paulo, ele sentia essa preocupação. Então, essa é a nossa preocupação também que devemos ter no dia de hoje, né? Devemos preocupar que os outros, orarmos para que os outros, quando nós falarmos do amor de Deus, da palavra de Deus, eles possam receber e que o Espírito Santo os convença. Tem em Zacarias, né? O Espírito Santo os convence, né? Não adianta a gente sair, eu vou sair que vou evangelizar. Não, ore antes para poder falar do amor de Deus, porque Deus ali vai preparando o teu caminho, vai preparando a hostilidade do próximo para receber a palavra viva, a palavra edificante do Espírito Santo, a palavra de Deus, né? Então, a gente podemos ver que Paulo sofria, né, por esse amor ao Evangelho, invocando-se o Deus de paz. Então, podemos ver também que Paulo era muito teimoso, né? Ele era muito teimoso, ele ia pregar o evangelho aos gentios, né? Então, a obediência ao Senhor, ao Pai, que ordenou a evangelização de todos os povos, né? Que está em Marcos 16:15, é uma das referências, que é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, ele era teimoso. Isso também nós devemos ser teimosos em pregar o evangelho,
né? Então a nossa missão é que pensamos diferentes, devemos pensar diferentes, né? Devemos pregar o Evangelho. Se nós estamos aqui, se nós somos salvos, estamos salvos, mas não temos essa responsabilidade de anunciar o Evangelho, estamos pensando errado, estamos agindo errado. Devemos anunciar o Evangelho, devemos falar do Evangelho, devemos pesar essa responsabilidade em nós. E Deus vai nos conduzir, Deus vai falar no nosso coração, nós vamos ser edificados para edificar o outro. Que não adianta vai ser a nossa própria edificação, mas edificando o outro. Porque através que falamos, através que ministramos, através que dizemos a palavra de Deus, nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo ministrados, nós estamos sendo curados. Então é isso, Paulo, né? Mais uma vez, Paulo nos ensina em falar do Evangelho, em pregar o Evangelho através das atitudes. Então, ele demonstrou isso para nós, né? Através da atitude dele, através de sua atitude. Então, isso devemos tomar, essa atitude. E eu fico maravilhada, né, com os acontecimentos que estão acontecendo, igual muitas, agora temos tempo, podemos dizer, aqueles que não têm tempo, agora tem tempo de ver nas redes sociais, que as igrejas estão fazendo muitas lives, né? A nossa, por exemplo, está fazendo, né, podemos dizer, todos os dias tem uma live, um ensino, onde foi um ensino maravilhoso, né? Questão 7 do amor, né? Que foi falado, 7 livros do amor, foi uma bênção. Aqueles que não viram podem, né, ver aí nos históricos, né, do Facebook da Agriberé, que você vai ver com o nosso pastor do amor, né, o pastor Raul, com a Tânia, e todos os dias estamos tendo esse devocional, esse momento de pararmos para ler a Bíblia, para passarmos o conhecimento um para o outro, e o outro fala conosco sobre o conhecimento, e vamos crescendo. A igreja vai crescer uniformemente. Não adianta eu estar parado somente vou ver séries, vou ver desenho, né, para quem tem filho em casa, ficar só vendo, mas edificação do corpo espiritual. E a edificação desse corpo espiritual tem que ser feita dia após dia, diariamente, constantemente. Essa edificação tem que ser feita. E essa paz que excede todo entendimento devemos mostrar para o nosso próximo. Você tem dado, né, alguns lugares, você pode dar bom dia ao seu próximo e dar a paz do Senhor para aquele que você nem conhece, aquele que não é cristão? Você já deu a paz do Senhor? Para que ele tenha paz no seu trabalho, para que ele tenha paz na sua caminhada, você já deu essa paz? Na sua caminhada, você já cumprimentou as pessoas ou você cumprimenta só aqueles que você conhece? Não tem como, né? Isso é o Evangelho, levar o Evangelho para aquele que a gente nem vimos, aquele que não conhecemos. Paulo fez isso, e para outras cidades, para onde não foram, né? E a Bíblia é a nossa âncora. É a nossa âncora. Então devemos ler a Bíblia. É a nossa edificação, é a nossa esperança, é o ânimo da nossa paciência, é o consolo da nossa alma. O próprio Espírito Santo é o nosso consolador, e ele é a consolação maior da nossa alma, o combustível da nossa esperança e a serenidade que nos traz aguardar com paciência as gloriosas promessas da palavra de Deus. Como que você tem aguardado as promessas do Senhor? Com paciência? Com perseverança? Ou sua fé tem abalado dia após dia, você tem ficado frio, ficado morno? Como que tem ficado sua vida cristã? Deus fala, é sim ou não, né? E se caso você está morno, tô mais ou menos, Deus fala, né? Estar morno dá vontade de vomitar. Estar quente ou estar frio. Não existe meio termo, não existe em cima do muro, é sim ou não. Isso Paulo nos ensinou em toda a sua carta de Romanos, tem dado esse ensino da salvação, da justificação. Tem esses ensinos aí, você que não viu, está vendo agora, pode, né, tá tudo salvo aí
lê. Tiver dúvida, entre em contato, né, com a Agperé ou com algum dos irmãos da igreja, ou com os pastores da igreja, mas procure. Não fique parado, não fique estagnado, caminhe, precisa fazer, tenha atitude, faça. A nossa vida não é apenas aqui e agora, nossa vida estamos construindo para o amanhã, daqui uma semana. Devemos fazer as nossas atitudes de hoje, vão ser resplandecidas, vão ser colhidas no amanhã. Já deu um abraço no seu familiar, já tem falado do amor de Deus para alguém hoje? Agora é 9h48, já tem falado do amor de Deus para alguém antes das 9 horas, que agora, né, você está nesse estudo devocional. Tem falado do amor de Deus? Ou você está só esperando passar a quarentena para poder falar do amor de Deus? Né? Temos aí agora temos algumas tecnologias, podemos dizer assim, para falar do amor de Deus, através da nossa janela, do portão, do outro portão, né? Isso é físico, né? Tem tecnologias, mas tem as redes sociais, tem várias formas, tem ligação, não passa vírus, não tem como passar o vírus, né? Então, se já ligou para algum irmão esses dias, sim, né? Sendo possível, sendo vídeo, e falar do amor de Deus para edificação do reino, para edificação da igreja. Muitos da nossa igreja, podemos dizer que, né, podemos citar a comunidade Ágape, a comunidade cristã Ágape, tem ligado para aqueles irmãos que não assistem às lives, que não curtem as lives, aqueles irmãos que não têm esse acesso, tem ligado? Você tem ligado? Amém, continua ligando, continua falando, continua passando o amor, né? Porque Deus é amor, Ele é contato. Isso que devemos fazer, falar do amor de Deus. Então, em todos os dias, né? Um dia sim, na próxima semana, hoje não deu tempo, porque Deus deu 24 horas, e se nós falamos que Deus não nos deu tempo, estamos falando que Deus fez tudo errado, porque Eclesiastes fala que tudo é o tempo, e tudo tem o seu tempo determinado, então você está com sua agenda bagunçada. Então você precisa criar esse tempo, 5 minutos, 15 minutos, para conversar com o seu irmão, mandar uma mensagem para o seu irmão, aqueles que têm, né, que é o grupo de risco, que foi orientado, que devemos também seguir as orientações dos nossos governantes, aqueles que foram orientados a ficar em casa. Você tem ligado para os irmãos que têm as doenças crônicas? Você tem ligado para ele, fazendo um vídeo conferente daqueles dos irmãos que têm as doenças, que não podem sair dos seus lares, que não podem estar participando dos cultos que estão acontecendo com todas as restrições? Tem ligado? Tem falado? Como que você está, irmão? Como que você está caminhando? Está precisando de algo? Quer que eu ore por você? Que eu posso fazer por você? Porque é por outro, não por nós. O que devemos fazer é para o próximo e não por nós mesmos. Porque Deus já nos edifica fazendo para o próximo. Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vamos buscar, dia por dia, levar, né? Buscar o conhecimento de Deus e levar para o próximo o amor de Deus, que é o Evangelho, que é as Escrituras, né? Eu agradeço, né, o pastor Gerson por ter me convidado a participar desse ensinamento. Foi muito edificante para a minha vida, para a minha família, o ensinamento. E para que poucas pessoas, né, não conversam comigo às vezes na igreja, não tem, né, antes da quarentena não conversava comigo, né? Agora eu tenho o prazer de estar, né, me mostrando, podemos dizer, e eu estou aberta, podem me ligar para conversar. Estou à disposição da igreja, dos irmãos. Meu carro, podemos dizer, está à disposição dos irmãos para onde for. Estamos à disposição do reino, né? Então, agradeço aí aos pastores, né, pela confiança desse estudo, pelo devocional que está sendo maravilhoso. Estamos finalizando, amanhã finaliza o versículo 16 com a finalização, né, com o término, mas é o término do início de muitas outras devocionais, porque eu sei que os pastores são sábios. Estamos no ministério bereano, estamos no ministério de ensino, que não vai parar por aí. Amém? E que os irmãos possam ficar com a paz do Senhor. A paz de Cristo, a paz que excede todo,
entendimento. Amém? Gostaria de finalizar com vocês orando e que a paz de Cristo esteja no lar de cada um de vocês, que essa palavra, que foi feita de Paulo através das nossas vidas possa nos encorajar cada dia mais a levar o Evangelho, a levar o amor aos fracos, a paciência, a perseverança do Evangelho de Deus a toda criatura e a nós mesmos. Amém? Senhor meu Deus, agradeço, Pai, pelas oportunidades de estar falando do Teu Evangelho, estar falando da Tua palavra. Agradeço, Deus, para o Senhor, através de mim, o Senhor falou, o Senhor ministrou, o Senhor desenhou, o Senhor conduziu, iluminou as outras pessoas, ó Pai, que está neste momento vendo esse vídeo. Senhor, que eu possa, Pai, que a palavra possa estar enraizada e possa cair essa semente em solos férteis, ó Deus, e que ela possa criar frutos. Frutos para criar outros frutos, outros frutos, outros frutos. Que em nome do Senhor Jesus, que não podemos parar aqui, mas que cada dia o Espírito Santo possa nos convencer que podemos levantar e falar do Teu Evangelho, falar do Teu amor ao próximo. Assim eu peço, Pai, que abençoe a cada família que está vendo esse vídeo, a cada irmão que está vendo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém? Vou aproveitar que a Sibeli não está aqui. Tá? Ela disse algo que de fato nos chama a atenção. Já estamos planejando qual será a próxima carta, o próximo livro a ser apresentado. Teremos algumas alterações que estamos apenas discutindo em relação ao horário, porque nós precisamos estar preparar também para o fim dessa pandemia. Mas que Deus possa abençoar vocês. Parabéns, Sibeli, viu? Deus te abençoe. E amanhã nós teremos um fechamento, como ela acabou de citar. E como eu tenho provocado a curiosidade de algumas pessoas, amanhã eu vou trazer algo, uma informação sobre esse tipo de trabalho que estamos fazendo aqui. Prepare-se, tem algo que Deus vai falar com você. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal.